Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando a nossa live aqui no Yoga e Educação para a Paz. Daqui a pouquinho eu vou falar aqui da nossa mudança de nome. Muito boa noite, Caroline. Vamos chegando, pessoal. Eli, Matheus. Vocês fiquem à vontade aí também para compartilhar a live. Tem uma setinha aqui no canto inferior direito, bicada para a direita. Vocês podem fazer isso sem sair da live. Boa... Oi, Maeve, acho que você precisa virar a câmera. Tem são duas flechinhas assim, sabe? Que devem aparecer aí no. Boa noite, Cris Pitanga, Yoga Kids. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Eliana. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Su, está por aí? Estou por aqui. Para me escutar? Eu escuto, mas não te vejo. Vocês combinaram de ficar de costas, é isso? Oi, tá vendo isso? Agora, bom. Era só pegadinha para dar uma emoção, entendi. Obrigada. Boa noite, pessoal. Olá, Maeve. Olá, Carol. Oi, querida. Muito boa noite, minha gente. Todo mundo ouvindo bem? Todo mundo se vendo agora? Que bom. Então é isso. Vamos chegando, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Quem vem pela primeira vez aí, tem gente chegando da conta da Sul, Movimento Picleriano. O tema da nossa live de hoje é Yoga e Educação para a Paz. Recentemente, aqui no perfil, a gente fez uma mudança, um acréscimo no nome, né? A gente colocou a palavra Yoga à frente da Educação para a Paz. E a gente fez esse ajuste porque a Unicência, que é a editora que está por trás desse perfil, todo o nosso trabalho é fundamentado na ciência da yoga, em especial na filosofia How to Live do Paramahansa Yogananda, que é considerado o pai da yoga no Ocidente, né? Yogananda, quando fundou uma escola em Ranchi, na Índia, ele criou essa metodologia que tem 4 pilares e todo o nosso trabalho ele está fundamentado no How to Live. Então, quando vocês veem aqui posts, stories, mesmo lives em que a gente fala sobre posturas de yoga, práticas, né, de respiração, técnicas de respiração que são os pranayamas, ou mesmo meditação, tudo isso é parte dos ensinamentos do Paramahansa Yogananda. Mas quando a gente traz também outras abordagens, metodologias, tipo a abordagem Pickler, sobre a qual a Su vai falar bastante hoje, isso também é parte do que a gente entende como importante para o desenvolvimento do ser, tá? Dentro desse arcabouço da educação para a paz. Então, na verdade, está tudo ali, né, gente? É tudo a mesma coisa, mas em linguagens diferentes. E a nossa proposta hoje aqui na conversa, trazendo a Maeve e a Su, que eu já vou apresentar, é de justamente apontar essa integração, esse ponto de convergência, né? De que maneira a ciência da yoga e, por exemplo, a abordagem Pickler estão falando da mesma coisa quando tratam do desenvolvimento integral do ser, tendo a paz como um elemento fundamental. Deixa eu apresentar, então, quem vai estar com a gente hoje. Maeve Vida, mas dá uma levantadinha de mão para o pessoal saber quem é você. Maeve Vida é coordenadora do programa Onisciência de Yoga e Educação para a Paz, é autora de diversos livros infanto-juvenis e compositora. É uma das fundadoras da escola @Arte de Ser, que se utiliza da metodologia How to Live, de aplicação da ciência da yoga na área da educação. Ela também é professora de meditação para crianças e adolescentes na Self-Realization Fellowship, instituição criada pelo Yogananda, há mais de 20 anos, organizando aulas e retiros. E também participa, é membro do Conselho Consultivo da Aliança pela Infância, entidade super importante aqui no Brasil. Temos também Suzana Soares.
Presente. Está parecendo debate, né? Debate do presidente. Especialista em educação infantil pelo Instituto Vera Cruz. Só que nós estamos no mesmo partido, hein? Desculpa aí, nós estamos no mesmo partido. Pode parecer debate. Partido da criança, né? O partido da criança. Não violência. Cultura de violência com a criança. É especialista em educação infantil pelo Instituto Vera Cruz, trabalha desde 2004 com formação continuada de educadores. Ela participou do primeiro curso sobre abordagem Pickler no Brasil pela UMEP, em 2009 e 2010, com Mirta Schockler e Silvia Nabinger. Aí, em 2011, ela começou a promover formações e consultorias para redes de ensino tanto públicas quanto privadas. Em 2013, ampliou seus conhecimentos com a Ana Tardos, filha de Pickler, em Budapeste. E em 2018, na Associação Pickler Logos de Paris. A Su já participou de encontros de aprofundamento na Argentina, Uruguai, Equador, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo. Participa da Rede Pickler Extra América e faz parte do grupo fundador da Associação Pickler Brasil. Dirige o Ateliê Arte, Educação e Movimento em São Paulo, onde realiza cursos para educadores e oficinas para pais e bebês de 3 meses a 3 anos, e é autora do livro Vínculo, Movimento e Autonomia e do curso online Educação do 0 aos 3 anos, Introdução à Abordagem Pickler, ambos em parceria com a Unisciência. Ufa! Bom, posto isso, vamos começar então. A gente pensou, pessoal, numa live que traga, né, os pilares do How to Live, fazendo essa integração com a abordagem Pickler, mas a Su também vai trazer outros saberes aí dessa trajetória rica dela. Mas eu quero começar com uma pergunta mais genérica, do tipo, Su, o que é educação para a paz aí para você, dessa sua perspectiva? Boa noite, Carol. Obrigada pelo convite. Boa noite, querida Maeve, minha parceira de muitos anos. A gente já fez bastante coisa interessante juntas, e sempre relacionada a essa busca, né, por um nicho de não violência. E realmente a educação, mesmo a educação, né, que deveria ser um espaço de convivência pacífica, pode ter traços violentos, quando não respeita a criança no seu tempo, no seu ritmo. E quando a gente fala da criança pequena e do bebê, é mais sério ainda, né? Porque eles não têm como se defender, eles estão se constituindo como sujeito, e são pessoas que sentem, que vão ter recordações. Então, as crianças que sofrem violências, às vezes os adultos pensam, isso ela vai esquecer, né? Não vai fazer mal para a vida dela. Mas, na verdade, a gente sabe, né, que essa construção do sujeito é muito importante, e que esse respeito, essa sensibilidade ao cuidar da criança é imprescindível. E pensando nisso, e na quantidade de pequenas violências, como o Falemi Pickler, ela gosta de falar de doces violências, sabe, assim, coisas que parece que as pessoas realmente fazem por amor, às vezes. Mas vou dar um exemplo, forçar a alimentação, só mais um, olha o aviãozinho, distrair ela dela mesma para que ela coma sem prestar atenção, ou mesmo um hábito que muita gente tem de jogar para cima, o bebê pegar, né, assim, que é por amor, por você estar muito feliz de ter esse bebê no colo, e você joga para cima, assim. E para a criança, pode significar um momento de pânico, ser jogado para cima, de medo de cair. Mas a criança, ela acaba muitas vezes emitindo sons de risada, mas é aquele riso nervoso mesmo, é o riso de um resultado, né, de um desajuste neural mesmo, né? Que é um riso, e é interpretado como, não, ela gosta, ela gostou, ela está gostando. Então, isso para dar uns exemplos de doces violências, né? E pensando nisso, de 2000 a 2010, né?
A Unicef, ela declarou a década da cultura de paz, justamente para pensar a paz na educação, a paz na infância. E nessa época eu estava junto com a Aliança pela Infância, a Adriana Friedman, na época, dirigindo com a Ute Kramer, né, que é uma educadora maravilhosa da abordagem da pedagogia Waldorf, uma pessoa incrível que urbanizou a favela Monte Azul e hoje é uma comunidade linda, né, com muitas coisas maravilhosas. E já era, né, naquele tempo, né, Maeve, já era um lugar que a gente ficava encantada com aquela padaria de pão integral, né, há tanto tempo atrás. Marcenaria. Marcenaria com brinquedos de crianças lindos, né, de origem alemã, que eles faziam, replicavam aqui, umas coisas lindas mesmo. Então, eu comecei a ter essa visão, e Maef estava junto também na Aliança pela Infância, fomos juntos fazendo alguns trabalhos. E nessa época, teve toda uma discussão, né, um congresso sul-americano também, que eu achei muito interessante, as pessoas falando, por exemplo, não sei se estou falando muito, né, essa introdução um pouco menor, mas vou só Fica bem à terminar vontade. falando da criança no México. Olha que interessante, que lá é muito comum o menino ser muito instigado para a luta, né? Todos os heróis mexicanos são militares, são pessoas ligadas a armas, à guerra. Então, os nossos países sul-americanos são países um pouco mais machistas mesmo, né? No sentido assim, as crianças muitas vezes elas são instigadas a fazerem lutinha, serem violentas, se afirmarem, né? E a gente falava na época de jogos colaborativos, de comunicação não violenta, de práticas como a yoga, de meditação, de centramento, de presença, e de desacelerar, né? Estar mais próximo com o ritmo da natureza. Isso tudo pensando num equilíbrio mesmo, muito importante, interessante, fundamental para as crianças, né? Então, eu acho que esse tema que você está trazendo, a cultura de paz, a educação para a paz, é um tema que a gente ainda tem que discutir muito, tem que falar muito, né? Quando se fala de escola particular ou pública, pensar se esses espaços estão adequados para as crianças, se essas atividades são adequadas para as crianças, sempre assim, na observação e fazendo ajustes, né? Ajustes favorecendo a criança e seu desenvolvimento. Muito bom, Su. Maeve, quer contar um pouquinho do How to Live e de que maneira, enfim, ele tem a ver com a educação para a paz? É uma coisa que a gente estava conversando, Su, ontem, que você nem acabou não comentando também, essa questão toda de como todas essas metodologias mais revolucionárias na educação surgem no pós-guerra, né? Inclusive a própria Amy Pickler, né? Então todo esse Reggio Emilia, então todo esse pensar, né? Que a humanidade é a dualidade, né? O que a yoga diria, né? Que esse movimento da dualidade, né? Então um pêndulo indo, né, para uma situação super destrutiva e aí essa recuperação, né? E eu sinto um pouco isso também agora, né? Nós passamos, né, uma situação extrema que foi a pandemia, né? Uma neurose coletiva, e quanto isso foi uma oportunidade também para esse resgate de valores, de relações familiares, né? Quantas famílias que nem se viam, de repente só podia ficar em família, né? Não dava para ficar encontrando um monte de amigos e de repente assim, as famílias, né, tiveram um outro lugar, uma outra importância, os mais velhos foram cuidados, né? Estavam lá esquecidos em suas casas. Aconteceram muitas separações, mas muitos reconhecimentos, né? Aconteceu de tudo, mas as separações também às vezes são importantes, né? Porque a hipocrisia sai de lado e chega também o lugar da verdade, né? Então tudo está certo, né? Mas tudo isso você vê como são os pêndulos, né? Dessa humanidade que é dual, né? E a yoga trabalha muito com essa questão da dualidade. E, bom, a Carol já comentou, né, que o How to Live foi sistematizado por Yogananda,
E Yogananda é um grande mestre, né, da ciência da yoga e fundou essa escola, a primeira escola How to Live, né, na Índia. E a gente aqui, a Suzana também estava junto, né? Suzana ajudou nessa constituição da primeira escola inspirada nessa metodologia no Brasil, que é a Escola Arte de Ser, que já está com 14 anos e funciona na Lapa, né, no bairro da Lapa, em São Paulo. Então, assim, rapidamente, em pinceladas, o How to Live se pauta por 4 pilares, e que, na verdade, seria como equilibrar nossa vida a partir dessas 4 dimensões que nós temos. Então, é a ciência do corpo, engenharia mental, artes sociais e ciência espiritual aplicada. Com isso, a gente se apropria muito dessas metodologias contemporâneas, como a abordagem Pickler, como constelações familiares, disciplina positiva, Montessori, né, Waldorf. Então, assim, tudo isso são ferramentas que a gente reconhece como impulsionadoras, né, desse movimento de educação para a paz, e trazendo essa questão muito clara assim, de desenvolvimento das virtudes, né? Dessa questão dos valores universais, né? Dos valores humanos universais, como também não posso deixar de mencionar o pessoal do Sai Baba, que muito inspirou também no SESC, no trabalho de educação para a paz. Então, assim, a ciência do corpo estaria nesse lugar de conscientizar a criança, o jovem e o educador, né? Porque o Yogananda, quando fundou essa metodologia, ele pensou, né? Desde a criança até o pai, a mãe, o educador. Então, a importância de conscientizar ele que o nosso corpo é como uma bateria de energia e que precisa ser recarregada diariamente por práticas né, de alimentação saudável, exercícios físicos, banhos de sol, higiene corporal, sono, descanso adequado. Né? Então, tudo isso, né, resumidamente, faria parte desse equilíbrio. Na engenharia mental, desenvolver atividades que despertassem essa concentração, a força de vontade, a perseverança, a coragem, né? Esse otimismo, né? Trabalhar essa questão assim de sair, fazer pontes entre o fracasso e o sucesso, que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Então, essa construção de uma mente serena e inspirada, né, em nobres ideais. Então, assim, a parte da engenharia mental estaria muito associada a isso. Nas artes sociais, no pilar artes sociais, seria se inspirar para um modelo de vida mais colaborativo. Né? O Yogananda falava, uma das metas, né, desse pilar era substituir o desejo de possuir pela alegria de compartilhar. Então, isso é maravilhoso, né? É a base, né, de uma experiência social mais justa, mais amorosa. Então, assim, é muito importante que a gente, desde pequeno, das crianças desde pequenas, possam ter esse tipo de olhar e você mostrar para ela o quanto é muito mais prazeroso você compartilhar do que você acumular, né? Isso seria uma bênção, né, se a nossa sociedade se expandisse nesse olhar, né? E, por último, né, o pilar, que também, por sinal, é o mais importante, né, do How to Live, que é a ciência espiritual aplicada, onde o mais importante, né, nessa filosofia, que justamente vai abrir a consciência para entender as outras dimensões que a gente tem, corporal, mental e social, é a prática da meditação, de atividades contemplativas, de cantos, né, de virtudes, de internalização, vivências que levam ao autoconhecimento. Né? Então, na verdade, esses seriam, resumidamente, né, o How to Live, o que nós acreditamos, né, que seja assim, uma ferramenta muito importante para a educação para a paz. Então, seria também um resuminho aí do que a gente tem. É muito completo, né, esse How to Live. Todos os aspectos dos seres humanos mais importantes para uma vida de qualidade, né? Uma qualidade. Exato, uma vida Muito equilibrada. bem, então vamos passear então pelos pilares, começando com a ciência do corpo. Su, conta para mim o que é esse corpo da criança para M. Pickler.
Pois é, o corpo, né? A Amy Pickler que teve como foco, né, do seu estudo, da sua observação, os 3 primeiros anos de vida. E nesse momento, o movimento é muito importante. E esse corpinho desse bebê, que aos poucos ele vai se apropriando, né, através do movimento livre, na verdade, se traduz por uma inteligência motora, né? Então, nossa primeira inteligência é a motora mesmo. É esse poder explorar o seu entorno e o movimento, e aos poucos a criança, desde o início, quando passam a mão pela frente dela, ela está com uns 2 meses de idade no berço e está com os movimentos, né, espontâneos e percebe uma mão perto dela, ela vai seguindo com o olhar até perceber que ela tem como fechar, abrir. Olha essa descoberta que é, né, do corpo. Primeiramente pelo olhar e pela mão, que é justamente essa coordenação viso-manual, né? Que a gente vai pela vida inteira fora construindo coisas com as nossas mãos, com o nosso olhar, né? Então, como é importante nesse início é se apropriar-se desse movimento, perceber que sou eu que movimento o corpo, começar a engrenar toda esse desenvolvimento neuropsicomotor. E a mente vai se construindo enquanto isso, né? O início do pensar vem através do movimento, do brincar. Então, é uma coisa muito importante mesmo a gente estudar e observar o bebê em movimento e facilitar, através da nossa preparação do ambiente, mesmo das roupas que a gente escolhe para o bebê, os objetos para ele brincar, tudo que favoreça o movimento com a iniciativa dele, sabe? Então, para a Amy Pickler, assim, é muito importante nesse início a gente observar o corpinho do bebê, dessa pessoa potente, capaz, que já nasce assim, muito potente, capaz. E essa, né, na década de 20, 30, quando ela começou a trabalhar como médica, pediatra, ortopedista e fazer todo essa pesquisa, né, esses experimentos que ela fez de observar a criança em movimento livre e perceber a qualidade com que ela vai se desenvolvendo com mais equilíbrio, que não é só o equilíbrio motor físico, já se traduz também pelo equilíbrio emocional, sabe? A segurança emocional tem a ver com a segurança postural. Então ela começou a perceber o quanto a gente pode também preservar esse equilíbrio emocional e deixar que a criança se sinta capaz, se sinta segura, sabe? Vínculo, né? Com esse vínculo, o vínculo, né? Bem. Exatamente, exatamente. Ao mesmo tempo do movimento livre, nos momentos do cuidado, né? Do cuidado corporal também, que é tão importante, o banho, a alimentação, as trocas, as preparações para o sono, ter uma relação muito íntima, um encontro verdadeiro, onde você conversa, chega perto do bebê e vai construindo, né, dia a dia um vínculo muito bem feito. Porque sem esse vínculo não existe também a possibilidade do bebê brincar livremente. Ele fica com muita vamos dizer, insegurança para explorar o seu entorno. Ele precisa de estar seguro e esse adulto de referência também estar por perto, no comecinho, né? Muito bom. Os cuidados corporais são centrais, né, para a abordagem Pickler, né? Ela fala que tem a ver com esse desenvolvimento, quer dizer, com esse estabelecimento do vínculo, né? Essa relação que vai trazer à criança segurança para ela explorar o mundo, enfim. E os cuidados corporais também dão uma dinâmica de ritmo, né, Su? Que também é outro aspecto Com importante certeza, com e que certeza. mais aparece muito, né, nesse pilar da ciência do corpo do How to Live, né? Exato. Eu acho que é bem interessante que você vê essa questão do ritmo é muito salientada também na pedagogia Waldorf, Montessori, Muito. né? Então, assim, o ritmo dá segurança para a criança, né? Ela traz aquele lugar
de eu sei o que vai acontecer, não é tudo, né? E ao mesmo tempo tem a exploração. Então, como a Suzana estava falando, a partir da segurança do ambiente, desse vínculo e de um ambiente muito cuidadosamente preparado, né? Onde você tira o que não é necessário e deixa realmente uma exploração saudável para a criança, seja ela de qual for a idade, você cria para ela um ambiente interno de segurança, e aí ela pode se desenvolver, ela pode explorar, ela pode brincar, ela sabe que ali tem alguém que acolhe ela, né? Eu lembro que, eu acho que era na Montessori que eu li de uma história que uma criança chega numa escola e ela vê um desenho, algum rabisco assim na parede, e aí ela fala assim para a professora: Nossa, que feio, né? Esse rabisco. Ela fala: Não tem problema, depois, se for o caso, a gente apaga. Aqui as crianças também podem, né, explorar os ambientes, se a gente quiser, a gente apaga tal. E nisso a criança se sente segura. Bom, aqui eu posso errar, né? Eu não estou num lugar onde eu tenha sempre que acertar. Então, assim, esse acolhimento, né, para a criança, e entender elas como singulares, né, de que cada uma delas vai trazer aí uma história, né, e que você vai acolher toda essa história, é muito importante. E dentro da yoga, a gente trabalha essa questão do ritmo, com também pequenos rituais, né, como numa alimentação, né, a gente trabalha na Escola Arte de Ser, por exemplo, alimentação vegetariana ou vegana. E aí tem não é só a questão da alimentação, né, o que comer, mas como vai ser essa postura ao comer, aquela gratidão ao alimento, né? Uma prece de agradecimento, uma musiquinha que remeta a quem realizou, né? A quem plantou aquele alimento, a quem cozinhou aquilo, né? Então, todo um trabalho de gratidão por esse lugar e também fazendo ela ativa no sentido de ela aprender a fazer pão, suco verde, pequena, né, culinária simples, mas que vão apropriando ela desse lugar que culinária é algo importante. Né? Porque você lembra, né, quando a gente era nova, né, assim, na infância, né, não era valorizada essa questão da alimentação. Né? Então, assim, as mães também faziam assim, naquela de, ai meu Deus, tem que cozinhar, ai, né? Então, não tinha essa valorização. Então, é importante a criança perceber isso como um ato de vida comunitária, né? Eu cozinho junto com a minha família, eu cozinho junto com o meu professor, eu faço algo que vou levar na outra classe, né? Então, eu acho que tudo isso dá esse sentido de coletivo, né? Então, a alimentação, você vê nos índios, né? Esses povos originais, como eles referenciam, né? Essa questão da alimentação. Então, na yoga isso é muito importante, os hábitos saudáveis, esse ritmo, o equilíbrio, né, do tempo do descansar, o tempo de brincar. Então, mostrar para a criança que tudo tem um ritmo, o dia, a noite, as estações do ano. Então, trabalhar canções, né? Relativa à estação da primavera, outono, inverno. Então, assim, tudo isso dá para ela também uma sensação de pertencimento a algo maior, né? Que é a Mãe Terra, esse lugar acolhedor. E dentro da yoga, né, os exercícios físicos, né, o brincar livre, que a gente vai falar um pouco também, atividades em geral, a Hatha Yoga, claro, né? E também mais uma coisa também muito importante, os banhos de sol, né? A importância do sol na yoga, isso é fundamental, né? O quanto ele vai trabalhar esse recarregamento de energia vital. E também a respiração. A respiração seria algo, né, que seria uma alfabetização, que a gente fala do silêncio, essa percepção, né, de si mesmo. Então, a respiração é trabalhada em todos os pilares e começa com essa questão de perceber, né? Perceber esse inspirar e esse expirar que está ligado ao movimento também externo, né? O momento de inspirar e de expirar. Então, esse ritmo que a gente tem na nossa própria respiração, né? Conectado com tudo isso que faz parte da natureza, né? Então, seria, em resumo, assim, um pouco do que a gente trabalha, né, com as crianças
na arte de ser, nesse pilar ciência do corpo, né? Que na primeira infância né? Ele é muito importante, né? Porque a criança está super se desenvolvendo, né? Então, seria Um isso. grande tempo, né, do dia passado fora, né, na parte externa, perto das árvores, da terra, plantando, mexendo na terra, descobrindo tatu-bolinha, a água, a areia, né? Muita Exato. vivência com pedrinhas, com plantas. Ah, sempre teve muito disso, né? Na arte de ser. Exato. Existiam uns profissionais que faziam, né? Toda uma plantação. Como que eram aqueles profissionais, Maeve? Não sei se ainda continua na escola, uma agricultura mais dinâmica, né? Uma Sim, agricultura. sim. Como que é mesmo que tem lá? Acho tão bonito. Foram projetos, né, que foram sendo desenvolvidos, né, e a gente ainda continua trabalhando e é sempre integrando a criança entre a horta e a cozinha, né? Então ela ter esse momento de reverenciar na natureza a própria Mãe Divina, né? Então ali ter esse encantamento, né? Esse encantamento de ver algo brotando, esse encantamento de ver algo crescendo, que ela teve essa relação, né? Mandar o on para a plantinha, né? Como um recurso de alimento. Então, assim, são vivências bem lúdicas, né? A Simone, nossa querida amiga, ela faz muita atividade com as crianças, assim, de despertar essa sensibilidade, né? E trazer esse lugar aí de relação. Como você, né, desenvolveu lá na arte também, até hoje a gente faz aquele trabalho de tintas naturais, né? Que é É, muito a legal, né? natureza. A Fazer gente tintas a partir de elementos da natureza. Foi algo que você trouxe e ficou, né? A tinta a partir da terra, tinta a partir de, né, beterraba. beterraba, né? Muito Uhum. bom. Então, Faz muito bem mesmo esse contato, né, com elementos da natureza que se transformam em tinta, né? Se transformam em coisas. Muito interessante a criança vivenciar essas transformações, né? Na fala da Maeve, a Maeve trouxe algo muito interessante, várias coisas interessantes, mas uma palavrinha que é da autopercepção, né? Da criança se autoperceber. Isso tem tudo a ver com o que M. Pickler, ou os ensinamentos de M. Pickler dizem, para o adulto, né? Não destruir distrair a criança dela Dela mesma. mesma. É. Então, facilitar o espaço e as condições para a criança se perceber. Isso tem tudo a ver com a yoga, né? Indo Tem aí tudo para o segundo pilar, que é o pilar da engenharia mental, Maeve, tem uma máxima do Yogananda que é estabelecer uma ponte entre o fracasso e o sucesso, daí nesse pilar aí da engenharia mental. O quanto trabalhar isso pode ser fundamental nesse começo da vida e na primeiríssima infância? Olha, é bom, muito importante experimentar, né, Maeve? é. Experimentar o entorno com iniciativa própria, brincar livremente. É básico, é bem importante mesmo que a criança perceba o que tem à sua volta e se plugue nessa realidade, né? Faça parte, interaja com ela mesma, com o adulto, com as outras crianças e com os objetos à sua volta, porque é através desse conhecimento do que a gente põe em volta da criança que ela tem as pistas do que é o mundo, né? Por isso que esses objetos, no início, a gente pensa muito o que colocar perto da criança e a gente coloca, por exemplo, objetos com qualidades táteis diferentes, para essa sensibilidade dos dedinhos, né? Que vão atrás dos objetos, sentirem então o tecido molinho, Aquela a coisa que você falou da inteligência cognitiva chegar pelo movimento pelo corporal, né? movimento Na diferente. primeiríssima infância, né? Achei muito legal isso. Vai, né? Isso cabe nessa bacia, não cabe. Eles vão fazendo muitos experimentos, né? Esse é igual a esse, não é? Esse rola, esse é quente, esse quando eu ponho na boca é muito frio, o alumínio. Então a gente vai oferecendo coisas da natureza e também outras coisas que têm qualidades táteis,
sensoriais, né? Porque essa parte, o Piaget chama de sensório-motora, né? Esse início, que o importante são as sensações, as percepções sensoriais e o movimento, né? E o movimento E corporal. as sinapses que vão sendo criadas, né? Que toda a rede neural, né, vai sendo criada a partir dessas experiências, que eles são pequenos Das cientistas, né? vivências, né? Das Tudo que experiências vai reais. sendo tudo que vai sendo desenvolvido e que por isso uma criança sem movimento e sem experiência, sem essa liberdade de movimento, né, ela fica uma criança mais apática, né, porque ela Fica. não tem essa relação, né, com essa possibilidade de experimentar, né? Então acho que E no entra muito. fundo é um impulso de vida, né? A É, Mirta Schockler, que é essa argentina que trouxe para a Argentina e para a América do Sul a abordagem Pickler nos anos 80, ela tem uma máxima no livro dela que ela fala que adulto a gente quer ver crescer, né? É o que a gente faz nessa primeira infância vai ressoar na fase adulta. Então, a gente quer alguém ativo e calmo, alguém que se interesse pelo que está acontecendo à sua volta, não só na sua vida, na sua conta bancária, mas o que acontece em volta da gente, né? Com uma percepção desse entorno e uma sensibilidade, uma sensação de que tem competência para colaborar um pouco, né? Para fazer do mundo o que pensa que poderia ser feito de melhor, né? Alguém exato. que não deu certo uma coisa, vai tentar outra. Isso a gente vê Que muito no é bebê. justamente, é justamente o que Não consegue, que vai para outra coisa. é o que Yogananda falava, né? De ajudar a criança a fazer pontes entre o fracasso e o sucesso, né? Para que ela perceba, bom, eu não consegui, mas você estimular, bom, mas foi um resultado bastante interessante, né? A sua tentativa, então, quer dizer, você mostrar que isso faz parte, né? E eu acho que dentro disso dessa engenharia mental, dessa questão de fazer essa ponte entre fracasso e sucesso, entra muito essa questão da própria dualidade da vida. Então, a criança perceber esse bem e mal que vive dentro dela, né? Então, é o Bhagavad Gita para crianças, né? Então, essa noção de que dentro dela tem algo que também precisa ser trabalhado e tudo bem, que horas ela não vai se comportar tão bem e outra hora ela vai poder ter um comportamento melhor, mas ela conseguir trabalhar isso dentro dela, né? A gente lá na Arte de Ser tem o hino dos heróis da verdade, né? Que a gente trabalha muito essa questão da batalha interior. Então, se a criança percebe que isso acontece não só com ela, que existe uma batalha interna entre todos os seres humanos, ela não vai se sentir inadequada quando ela errar. Né? Ela fala, bom, tudo bem, eu errei que nem aquele também erra, aquele também, e tudo bem. Né? Ela tem esse espaço para o erro. Né? Então, assim, a gente só consegue evoluir, porque o que é a neurose? A neurose é a completa imobilização. Né? Uma pessoa neurótica é o quê? É uma pessoa que está completamente imobilizada, ela não consegue mais fazer novas sinapses, novas experiências, né? É um sistema binário, né? Como a Pamela até comentava, né? O que é um suicida? Ele só pensa binariamente, me mata ou não me mata. Então, ele chega nesse lugar onde tudo vai fechando, fechando, fechando. E nessa questão da engenharia mental, hoje a gente está muito ciente disso, que é a questão da ansiedade na infância, que vem desse lugar da reflexão do mundo adulto chegando até ela, é muito séria. Então, a medicalização da infância, tudo isso que são problemas Telas, né? As telas. né? As telas, os eletrônicos, né? Então, tudo isso, dentro da engenharia mental, é muito interessante mostrar para a criança que os bons hábitos, né, como, por exemplo, brincar, ler, tocar um instrumento, correr e tal, os bons hábitos nos auxiliam a ser autores do nosso destino e os maus hábitos nos escravizam.
né? Então, assim, a tela, né? A criança viciada no videogame, a criança viciada no desenho. Então, assim, e aí mostrar para ela que ela tem que fazer essas escolhas. Então, fazer exercícios de discernimento com ela, né? Mostrando, né? Que nem a gente fez aquela árvore dos bons hábitos, você lembra? Que você Lembro. ajudou a construir, que a gente tem lá no grupo de meditação até hoje. Então, a gente fez aquela árvore dos bons hábitos e ia construindo junto com eles. O que é a maçã que vai ficar na minha árvore dos bons hábitos? E o que é um hábito não tão bom e que eu vou enterrar na terra para ele se transformar? Então, foi uma forma lúdica de trabalhar com as crianças essa percepção que nós temos hábitos que nos ajudam, né? Por exemplo, eu me alimento com junk food, nossa, eu fico com dor de barriga, eu não fico forte, eu tenho gripe mais fácil e tal. E eu me alimento com muitos legumes, muitas frutas e alimentos naturais, e como isso me dá mais energia. Então, eles percebem isso, né? Eu me lembro que uma vez eu fiz uma oficina na Livraria Cultura, e aí eu fiz, era sobre, né, sobre consumismo na infância, alimentação. E aí eu perguntei para as crianças assim, o que faz mal para a saúde? Aí uma criança de 4 anos, bem pequenininha, falou, tudo que é grudento. Aí eu fiquei de alimentação. Então eu fiquei imaginando, né? É verdade, né? A bala, o chiclete, o chocolate, tudo gruda nos dentes, né? Então, assim, esse foi o resumo dela do que fazia mal, né, para a saúde. E eu lembro também de uma situação muito legal de uma criança que uma vez eu estava numa aula de meditação falando assim, que era muito importante os banhos de sol. Aí a criança bem séria virou para mim e falou banhos de sombra também, né? E aí aquilo, e foi um dia que eu estava muito sobriada internamente, e ela percebeu que eu tinha coisas, né, a aceitar, né, do momento que eu estava vivendo que era difícil. Então, assim, que a vida não era feita só de banhos de sol, que também tinha banhos de sombra. Então, assim, a criança, se você tiver, como dizia, né, o húngaro famoso lá, né, ele dizia, né, que não é, a gente não tem que ficar abaixar para ver a criança, a gente tem que ficar na ponta dos pés, né, de nós mesmos, né, o Janos, e ele que é justamente para poder ser capaz de compreender a criança, né? Então acho que é bem Alcançar, isso, né, essa sabedoria. alcançar a sabedoria, é É bem uma isso mesmo. troca mesmo, a gente aprende muito com as crianças, né? E essa plasticidade cerebral a mil, né, nos 3 primeiros anos, na criança pequena também, é uma coisa muito esperançosa, né? Quer dizer, esses hábitos, eles vão sendo modificados mesmo, não está nada tão fixo, e mesmo no É. adulto, né, o próprio Paramahansa Yogananda fala muito nisso, né, que com a meditação a A gente vai mente é elástica, né? Da a gente mente ser podendo elástica. recuperar essa elasticidade, realmente pensar o que a gente quer comer, o que a gente quer fazer, e a gente não fica mais assim à mercê dessa mente, né? Não é a Aham. mente mais, é que realmente com as suas compulsões nos levam para lá ou para cá. A gente se torna, vamos dizer, a gente se apropria mesmo, né, da gente. E é incrível porque em toda a vida a gente vai passando ano, passando, e sempre é possível refazer sinapses, refazer hábitos, né? É incrível isso. Claro. É E muito entra a importante. força de vontade, né? Por isso que é muito importante trabalhar na criança esse desenvolvimento da força de vontade, que o Brincar Livre trabalha muito também. Então, esse desenvolvimento da força de vontade é a chave, né, para essas transformações ao longo da vida, né? Dar a volta por cima naqueles tombos que a gente tem. Então, a força de vontade é a mola propulsora justamente para ressignificar uma situação e conseguir ir além, né? Então, acho que é E isso a que a gente tem gente que sabe, inspirar nas crianças. e a gente sabe que então essa criança pequena que está brincando livremente num quintal, para lá e para cá,
e que tenta subir num lugar, não consegue, e diz, e fica muito prudente, né? Vai para outro lugar e sobe, vai explorando, né? Com toda essa plasticidade, com todas essas escolhas, essas iniciativas, ela vai cultivando todas essas práticas e as virtudes, né? Com Então, certeza. é o que você falava também, a importância dos valores. Uma cultura de paz implica numa cultura de valores, sim. A Claro. gente não está falando numa religião, nem num dogma, nem nada. Mas a gente está falando em humanização. A própria Amy Pickler não falou em nenhum momento em espiritualidade, religião, em yoga em si, em nada, mas ela era totalmente humanizada, espiritualizada, e a própria Segunda Guerra que arrasou com ela, a própria família, que era de origem judaica, né? Ela sentiu muito na pele toda a violência, só serviu para ela ser mais humanizada, para ela ter mais compaixão pelas crianças que estavam na rua, recolher essas crianças, fazer um abrigo que ela dirigiu por mais de 40 anos, com tanta qualidade, que foi reconhecido, né, por uma delegação da ONU que foi lá e percebeu que as crianças ficaram sem sequelas de hospitalismo, sequelas emocionais, porque foram muito bem tratadas, né? Com valores, com respeito, com humanização. Mesmo num pós-guerra, onde existia pouco alimento, não tinha água quente, né? Muitas restrições. Mesmo assim, a dedicação dos cuidadores para essas crianças garantiram um vínculo muito importante que nenhum outro abrigo da época e mesmo de hoje em dia consegue ter tanta qualidade. A gente vê pelas fotos, né? Vídeos, é tudo muito documentado. A gente se toca porque fala, gente, eu já fui em tantos abrigos, Maeve também já trabalhou bastante em abrigo, né, Maeve? Já dedicou bastante às crianças de abrigo e já trouxe também para a escola, que ela dirige, muitas crianças de abrigo, né? Não só para frequentar a escola, mas para alguns eventos, né, Maeve? Sim, sim. E a gente É, sabe que e é criança. isso, a criança aí que entra aquele princípio da resiliência, né? Entrando um pouco no pilar artes sociais aí, né? Que a gente Pode então entrar assim, agora, né? Pode passear agora para as redes sociais. exato. Então, essa trabalhar essas relações no momento do brincar, inclusive essa questão da inclusão, né? A gente lá na Arte de Ser teve muitas crianças de abrigo e compreender esse universo é muito importante para o educador e para as outras crianças e para as outras famílias, né? A gente teve lá uma das primeiras crianças, eu era até a madrinha dela, ela todas as famílias, né? Foi um abraço coletivo, Um né? abraço. Que Um abraço lindo. coletivo das famílias em torno daquela criança. Então ela levavam ela para festas, etc. E eu tive a oportunidade de ver ela com 14 anos assim, e Nossa. ela estava incrível, entendeu? Estudando aí numa escola Waldorf, com valores assim sedimentados. Ela foi adotada só com 7 anos de idade. Então, assim, ela passou 7 anos no abrigo e ela não gostava de funk, de música não sei o que, ela gostava de música mais tranquila. Depois de 7 anos no abrigo, ela com 14 anos tinha os valores da yoga. Falei, gente, né, o que foi isso? Né? Então, a gente percebe o quanto é potente esse princípio da resiliência, né? Esse princípio de que a partir de pequena de uma referência positiva na vida da criança, quanto ela pode refazer um entorno que pode ser muito inóspito. Né? Então, a criança tem essa Impressionante. capacidade de plasticidade, de poder refazer a sua história a partir de uma referência. Aquela referência que, quando ela cresce, ela fala: nossa, é o discernimento, né? Eu não quero ser como aquela pessoa. Eu queria muito ser como aquela minha professora, que era sorridente. Eu queria muito ser como o padeiro da esquina, nossa, sempre me dava um pãozinho a mais, a gente não tinha dinheiro para comprar. Enfim, sabe, são pequenos gestos que fazem a diferença para que a criança se socialize, né? Dentro dessa cultura de paz, né?
E aí Isso é entra esse trabalho do seu ateliê tem muito a ver também, né? em relação à convivência de crianças, né? Eu percebo muito aqui no ateliê, porque o Ateliê Arte, Educação e Movimento, que eu dirijo aqui na Zona Oeste de São Paulo, recebe pais, famílias e os bebês, né? E são oficinas semanais, onde as crianças com seus pais, pai, mãe, ou avó, mesmo babá, né? Um adulto de referência que fica junto, num ambiente muito preparado para brincar, adequado para a faixa etária, e eles brincam livremente. A gente percebe que num ambiente pacífico, onde existe espaço, existe o respeito o cuidado, né, com a escolha dos objetos e tudo mais, e a referência dos pais que ficam numa roda e fazem, então, esse entorno acolhedor, né? Quando eles precisam, eles vão se arrastando para os pais, abraçam e voltam a brincar. Eles têm essa possibilidade também. A gente vê que, no geral, uma convivência muito pacífica, né? Porque, assim, o ser humano, ele precisa ter as suas necessidades básicas bem resolvidas, né? Porque a gente nasce com uma potência incrível, todas as crianças, em todos os ambientes, né? Mesmo de mães subnutridas, em geral, o bebê, ele pega todos os nutrientes da mãe e nasce, né, bem apto para uma boa convivência. É claro que tem a ver a qualidade da gravidez e tudo mais, mas a criança nasce com uma potência a ser desenvolvida, e se esse meio é respeitoso, se nesse meio, as necessidades, o ritmo, quer dizer, a criança não passa fome e fica desesperada. Por quê? Porque não sabe quando vai vir. Às vezes não é como nós que podemos ficar um dia sem comer, sabe que amanhã cedo você vai comer, né? Então, assim, é uma sensação de que é para sempre, sempre, porque a criança está muito no presente. E aí, isso acho que é uma dica para a gente falar sobre presença também, né? Quer dizer, a Que criança. entra justamente no pilar da ciência espiritual aplicada, o que a gente conversou um pouco ontem, que tem a ver com esse lugar, né, do momento presente, a importância, né, de focar no momento presente, e o quanto a criança ela naturalmente traz aquilo, né? Então, a partir de alguns recursos como a meditação, esses recursos dentro da ciência espiritual, ela traz essa possibilidade de aprofundar, às vezes, uma criança que está mais agitada porque está na tela, porque tem influências, né, de mídia e tudo mais, e ela, naquele momento, ela se conectar com ela mesma, né, através da respiração, através de um olhar, né, de uma contemplação, né, através de histórias que vão lembrar ela, né, que a gente fala que tem um projeto na Arte de Ser e na Onisciência, que é o Heróis da Verdade. Então, trazer histórias de virtudes para ela incentivar esse ser, ao invés de ter, né, não ficar nesse mundo consumista, mas sim querendo ser algo, né, e explicar um pouco, né, para a criança sobre isso. Então, lá na arte a gente faz assim o que a gente chama de uma alfabetização do silêncio, né? Então, começa com pequenas práticas de respiração, mandar on para o planeta, né? Então, são pequenos gestos, mas com o passar do tempo vira um momento meio psicoterápico. Você percebe, né, que a criança usa aquele momento da meditação para, na hora de mandar o on, eu vou mandar on para o... Outro dia, uma criança falou assim, eu vou mandar on para o ladrão que roubou o celular do meu pai. Entendeu? A gente, né, morreu de amor, assim, né? Então, assim, sabe, acontecem umas coisas com o passar do tempo, sabe, dessas crianças despertando mesmo para compaixão de uma forma assim profunda, que deixam a gente assim, sabe, encantadas, né? Quer dizer, elas já têm uma abertura, né? É só você proporcionar, né? Sabe que eu estou lembrando agora essa questão também da espiritualidade e da preparação do adulto educador, né? O adulto educador, ele precisa ter um equilíbrio. Porque, assim, é o adulto que vai, com esse equilíbrio, ajudar a criança a se organizar, porque a criança se desorganiza mesmo, né? Porque não tem esses recursos que a gente tem.
o próprio recurso da respiração, mas também o recurso do sentido de estar lá, né? O sentido da vida, o sentido de educar, o sentido de estar próximo a essas crianças e o quanto essa troca pode ser nutritiva e boa, não é só de um lado, né? Se você está percebendo e receptiva, você vai também se beneficiar desse contato. O que a gente está falando que o bebê tem sempre? Ele tem sempre uma presença. Ele não vive o passado nem o futuro. Ele vive exatamente o momento. E nós que estamos vivendo nesse momento com muita ansiedade, muito estímulo, muita necessidade de trabalhar, de ganhar dinheiro, de conviver numa cidade que é uma cidade agressiva, violenta, né? Nós estamos numa cidade tão violenta, a gente não se dá conta como essa por isso que eu acho que é importante isso, né? Está quase no nosso momento final. Eu acho que assim, as escolas, de um modo geral, e as famílias, acolher esse educador, né? Então, a gente tem que acolher a criança, mas a gente tem que acolher também e dar um abraço, né, nesse educador. Não é só cobrar dele posturas, né, ideais, mas também dar recursos, olhar nos olhos dele e saber assim, puxa, ele não está bem hoje, então o que eu posso fazer? Eu posso trazer uma outra pessoa para ajudar nessa sala de aula? O que eu posso fazer? Porque nem sempre ele pode estar 100%, né? Ele também tem sua vida. Então, eu acho que na educação formal, que seria escola, né, dar esse coisa, e nas famílias, as famílias terem rede de apoio para acolher aquela mãe que recém pariu, para, sabe, ter esse... Então, assim, é aquela coisa a educação, né, a tribo inteira é responsável, né? Quem é pai, quem é mãe, quem não é pai, quem não é mãe, todo mundo é responsável pelas crianças, né? E responsável por quem está cuidando. Então, a gente ter esse olhar, né? Enfim, exatamente. É isso. A Carol vai falar que já está acabando o tempo, né, Carol? Que pena, eu ia falar mais sobre a preparação do educador, mas a gente pode fazer uma outra live, uma hora dessas, só né? sobre o educador. Vamos fazer uma só sobre o cuidado com quem cuida, né? Vamos falar sobre o cuidado com quem cuida, que para mim, que estou ali na arte, eu sempre penso muito nisso, né? A arte de ser, a gente foca muito em estar ligada na necessidade do educador, ser também acolhido dentro das suas, né, necessidades. Muito legal. Bom, gratidão a quem esteve presente. Convido vocês a conhecerem a nossa página. Quem está vindo aí da Conta da Sul e não nos conhece, vejam lá o nosso feed, nossos stories, tem bastante coisa bacana. E vice-versa. Quem está aqui e não conhece a Sul também vai lá saber mais sobre a abordagem Pickler. No nosso link da bio vocês encontram tanto o curso da Suzana quanto os livros infanto-juvenis na nossa coleção. Su, você quer divulgar alguma coisa? Falar um pouquinho aí do ateliê? Então, eu queria falar do Insta, né, do @movimento picleriano e também do site movimentopicleriano.com.br. No site eu tenho alguns vídeos interessantes que mostram esses bebês aqui do ateliê, justamente em movimento livre, e a gente pode se encantar com essa iniciativa que eles têm, essa alegria que o bebê que está se movimentando, ele mostra, né? Não é como a gente que pode sorrir ou não voluntariamente. Eles estão muito autênticos, então é muito gostoso observar como eles ficam alegres, ativos e calmos quando eles podem ter um movimento que eles merecem e que a gente pode respeitar que eles tenham. É isso. Muito bem. Então tá bom, pessoal. A gente se encontra numa próxima. Gratidão pela presença. Boa noite, bom restinho de semana. Tchau, tchau. Boa noite, Maria. Boa noite, Carol. Boa noite, criança. Tchau, tchau. Gratidão.